Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um material de complementação escolar na disciplina de História para o 8º ano. A semana é a semana de 5 de outubro e nós estamos revisitando o primeiro semestre de 2020. Meu nome é professora Ana Beatriz Souza, da Escola Municipal Átila Nunes. Vamos para aquelas dicas que a gente sempre procura dar a vocês. Então, sempre anote no seu caderno a semana da tarefa, por exemplo, a de hoje é 5 de outubro, 5/10, e o título do conteúdo. Leia atentamente todos os textos. Anote as palavras mais difíceis para procurar no seu significado no dicionário. E fique sempre atento ao enunciado das questões e responda aquilo que foi perguntado. E não esqueça que é importante registrar tudo no seu caderno. Mas agora também nós temos uma novidade. Você pode enviar para o e-mail do materialcarioca@rioeduca.net para que a gente possa ter condição de olhar o seu trabalho. Então, vamos lá? Essa semana nós vamos ter um material diferente, nós vamos trabalhar de uma forma diferente. A gente vai estudar a crise do sistema absolutista e o pensamento iluminista. Mas também a gente vai fazer isso em parceria com o material de língua portuguesa. Como que a gente vai fazer isso? Bom, vocês vão ver agora. Antes de mais nada, vocês têm que lembrar que a crise do sistema absolutista ele vai ocorrer muito em paralelo com o início do pensamento iluminista. Então, quando as pessoas começam a criticar o poder do rei absoluto, aquele rei com poder ilimitado, e o poder da Igreja Católica, elas começam a pensar. E esse é o princípio básico do ideal iluminista, o pensar, a razão, você utilizar o seu raciocínio para poder questionar aquilo que está errado. E isso a gente só consegue aprendendo. Lembram da enciclopédia do Diderot e do D'Alembert? Então, o conhecimento é a forma mais importante. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a capacidade de pensar e de aprender. E essa diferença dos animais é que nos torna especiais. Então, para o Diderot e do D'Alembert, a enciclopédia era isso, era uma forma de você ensinar. Então, todos os filósofos iluministas pensavam a partir daí, que você tinha que aprender a ter conhecimento para utilizar a razão, que é a sua capacidade de pensar, e a partir daí fazer as críticas que eram necessárias. E o que eles criticavam nessa época? Esse poder exagerado da Igreja Católica, que vinha desde a Idade Média, e o poder absoluto dos reis, esse poder ilimitado nas mãos do rei, seja ele por direito divino, ou seja, o rei era rei porque Deus queria, ou seja, ele até mesmo pelo contrato. E esse poder, ele não pode ser desta forma. O rei, ele, por exemplo, ele poderia dizer quem ia morrer, se você deveria ou não se casar, e isso os iluministas não aceitavam. Aquelas duas palavrinhas que são importantes no iluminismo: liberdade e igualdade. Liberdade principalmente para pensar e igualdade para que não existam nessa sociedade privilégios, ou seja, pessoas privilegiadas, pessoas que podem mais e pessoas que só têm obrigação, pessoas que podem menos. Então, é sobre esse contexto que a gente vai falar. E aí, para que vocês aprendam mais, basta assistir as nossas aulas, que estão aí no endereço. É só vocês acessarem que vocês vão revisar e aprender muito mais sobre esses dois temas, sobre a crise do sistema absolutista e esse pensamento iluminista, tá? Além disso, você pode acessar esse conteúdo no seu material didático carioca, entre as páginas 257 e 265. Bom, como você já ouviu nessa audioaula, que eu tenho certeza que vocês já ouviram e ouçam porque ela está imperdível, a Europa no século XVIII foi a época do pensamento iluminista, onde a razão e o conhecimento científico eram os principais elementos que eram espalhados, a necessidade de você pensar e a necessidade de você usar a ciência. As inovações científicas, e aí a gente coloca também a descoberta dos remédios, elas tentavam melhorar a condição social e de saúde, principalmente do povo, que morria aos milhares em qualquer epidemia.
E essa era uma das questões que estavam sendo defendidas por esses filósofos iluministas, tá? Outra coisa, se você não tiver o material didático carioca em formato de papel, você pode acessar por esse QR Code que está aí do seu lado, tá? Basta apontar a câmera do seu telefone. Se você não tiver, só ir lá na loja do seu aplicativo, baixar, é gratuito, e acessar o material carioca apontando a câmera para esse desenho aí, tá bom? Bom, então como é que vai ser a nossa atividade dessa semana do dia 5 de outubro? Bom, vocês vão ler as páginas que estão indicadas no material didático carioca, seja ele no papel ou seja a partir do meio digital. Vão ouvir a audioaula e vão tentar entender, compreender que momento era esse, né, de passagem dessa crítica do Estado absolutista, dessa crítica que causou a crise desse Estado absolutista e o que era o pensamento iluminista, tá? E aí vocês vão escrever uma crônica jornalística. Olha que legal, aí que nós fazemos uma parceria com o material de português. Caso vocês queiram olhar, lá na página 10 desse material de complementação escolar, tem um pedacinho falando o que é uma crônica. E o que é uma crônica? É uma narrativa de um fato em um dado tempo ligado principalmente ao urbano, ou seja, sobre a cidade, sobre aquilo que a gente observa. Mas vale a pena você olhar no seu material sobre o que é isso, tá? Então, o que é simples e comum, ele acaba atraindo o cronista, levando a escrever. E a narração ela não se limita somente à temporalidade dos fatos expostos. A gente precisa refletir, apresentar os subjetivismos, ou seja, apresentar aquelas questões que podem estar ali e que não são tão claras, e as impressões e sentimentos particulares do autor que está sendo contado. Então, quando você for escrever a sua crônica, você vai falar sobre a situação desse período do século XVIII, mas também vai dar a sua impressão como se você estivesse observando, como se estivessem passando na sua frente, você fosse um observador, ok? E aí vocês vão pensar o seguinte, vão falar sobre a importância e o valor da ciência para os iluministas e como essas ideias, nascidas lá no século XVIII, auxiliaram, ajudaram no progresso da humanidade. Mas vão pensar também como que o desenvolvimento da ciência pode contribuir para o avanço da descoberta de uma vacina que venha controlar a pandemia da Covid-19, tá? Então vocês vão escrever isso no formato jornalístico, voltando lá atrás, falando sobre esse pensamento científico na época do Iluminismo. Podem consultar o seu material didático carioca e vão pensar como é que foi importante esse pensamento para hoje. Talvez a gente tentar desenvolver uma vacina para controlar a pandemia e aí para que possamos viver bem, sem os perigos da Covid-19, ok? Mas não se esqueça, você precisa de colocar um título na sua reportagem, o seu nome completo e o nome da escola. Imagine que você é um jornalista, então você está escrevendo uma matéria para o seu jornal preferido e essa matéria precisa de um título. Capriche, hein? E mande o seu artigo jornalístico para o e-mail materialcarioca@rioeduca.net, tá bom? Então, gente, um grande abraço, até semana que vem, fiquem bem, abraços, beijos, tchau, tchau.